Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje a presidente nacional do PTB, deputada federal do Rio, Cristiane Brasil. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite também, Leandro. Conosco também nesse programa o jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputada. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos agora, diretamente de Brasília, às principais notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Nem o vice-presidente Michel Temer concordou, mas o governo adotou mais uma manobra para tentar ganhar tempo no caso das pedaladas fiscais. Desqualificar e acusar o ministro Augusto Nardes, relator dos gastos da presidente Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União. O argumento é de que o ministro não agiu de forma técnica e com imparcialidade ao falar sobre as supostas irregularidades antes de concluir a relatoria do processo, o que vai contra o regimento interno do TCU e da Lei da Magistratura. A presidente Dilma Rousseff deu posse aos novos ministros e classificou a reforma ministerial como um novo recomeço do governo. 10 ministros tomaram posse, entre eles Jacques Wagner na Casa Civil, Aloísio Mercadante na Educação e Marcelo Castro na Saúde. A presidente se irritou com gafes no cerimonial. No discurso, Dilma reforçou a importância das mudanças para a busca de coalizão e aprovação do ajuste fiscal no Congresso. Com a reforma, foram extintos 8 ministérios e 30 secretarias. O PMDB saiu fortalecido, com 7 ministérios, um a mais do que tinha antes da mudança. O novo ministro da Saúde recuou e amenizou a defesa à volta da CPMF. Marcelo Castro assumiu o cargo com o discurso de que terá muitos desafios e poucos recursos para trabalhar. Ele foi alvo de resistências de deputados e entidades ligadas ao setor e chegou a ser acusado de não apoiar o atual modelo de saúde. Ao tomar posse, Marcelo Castro disse que defender o SUS é defender a democracia. Metade dos brasileiros acha que bandido bom é bandido morto. A informação está em um levantamento do Instituto Datafolha. 45% discordaram e 5% não responderam. Entre os homens, a parcela dos que concordam chega a 52%. Já entre as mulheres, 48%. Por região, o Sul tem a maior parcela de pessoas que concordam com a violência como forma de combater a criminalidade, 54%. Especialistas avaliam que a impunidade gera o sentimento de que a justiça seja feita de imediato. Em São Paulo, por exemplo, um levantamento da Ouvidoria das Polícias revelou que de janeiro a agosto deste ano, 571 moradores foram mortos por policiais militares durante operações no estado. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Voltamos então com o Jogo do Poder com a deputada Cristiane Brasil. Deputada, o partido PTB tem feito, digamos, toda uma propaganda de oposição, tem assumido de maneira clara o papel de oposição ao governo da presidente Dilma. Mas, no entanto, tem um ministro que é do PTB, o ministro Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento Econômico. Isso gera algum tipo de dúvida, confunde o eleitor? Afinal, a oposição apresentada pelo PTB diante dos seus programas eleitorais é tão contundente e, no entanto, participa de um governo ainda que de maneira minoritária. Então, eu acho que é bastante interessante a gente explicar para os telespectadores, de uma maneira geral, como é que foi feita essa montagem do governo do PT. Para conseguir ter um trinômio que garantisse a sua estabilidade e governança, nesse segundo mandato da Dilma, que ela ganhou já num sufoco muito grande, e a gente sabe que usou de pedaladas fiscais, inclusive, para isso, né? A presidente resolveu montar o governo dela da seguinte maneira: trouxe para dentro do governo as forças hoje que comandam o país economicamente.
São elas a CNI, a CNA e os bancos. Então, o que ela fez? Ela deu o ministério mais forte do governo, que é o Ministério da Fazenda, para os bancos, e o Levi atua como um interlocutor com o setor, e faz isso sim, porque sempre teve muito boa relação com o setor, em especial com o Trabuco, que tinha sido ministro escolhido, mas declinou e indicou o Levi, que é muito ligado a ele. No caso da agricultura, da CNA, a presidente indicou uma grande representante do setor, que até pouco tempo atrás era presidente da CNA, a Cátia Abreu. E no setor da indústria, indicou um ex-presidente que também tem grande relacionamento com a instituição e com os empresários, que é o Armando Monteiro, que está no PTB. Na minha opinião, é o melhor ministro da Dilma, mas ele não representa o partido lá. Ele representa a instituição CNI e o faz com um brilhantismo de sempre. Até que ponto a presença dele tem algum impacto político na bancada? Ou seja, traduzindo, a presença dele em sendo um filiado do PTB traz algum voto da bancada, divide, sim, fraciona a bancada, pelo menos, suponhamos, entre os parlamentares de Pernambuco ou outros mais, podem aderir por conta da presença dele? Não, sim, quer dizer, sim e não. Vamos lá. Com relação à bancada de Pernambuco, é uma bancada que tem fortes vínculos com o Armando, que foi candidato ao governo, perdeu a eleição, a gente sabe que também, muito mais por consequência do falecimento, né, do Eduardo Campos também, que fez uma comoção muito grande lá, mas ele estava com uma estrutura de ganhar a eleição no Estado. E com isso, os deputados de Pernambuco, eles acompanham o Armando Monteiro nas votações e são bem fiéis às posições que o Armando pede a eles para votar. Com relação ao resto da bancada, não. Existe ainda, dentro do PTB, uma ala que sempre acompanhou o governo, que conta aí, contando inclusive com a bancada de Pernambuco, com uns 13 parlamentares, 12 a 13 parlamentares. A metade da bancada, então. Metade da bancada. E a outra parte da bancada não tem vínculos com o governo, está independente, alguma coisa até vota com o governo, mas muita coisa tem votado contrário ao governo, e essa parte da bancada eu estou liderando, com certeza, na oposição. Por isso que nós somos um partido também, que não foge muito, né, do que tem acontecido com outros partidos. Todo partido tem a sua ala que é mais aproximada do governo e a outra que é mais distante do governo, a não ser, é óbvio, os partidos que declaradamente estão na oposição hoje. Não, ou na oposição. Não, até os do governo. O PT tem gente que não vota com o governo. O PMDB tem gente que não vota com o governo. E os outros partidos também, entendeu? Nós estamos no meio ali. No geral, deputada, alguns governistas dizem que setores da oposição apostam na tática do quanto pior, melhor. E que isso, a crise política, acaba agravando a crise econômica. Como fazer uma oposição ponderada, uma oposição moderada? E se há essa aposta mesmo, a senhora percebe na Câmara dos Deputados, de gente que investe no quanto pior, melhor, para desestabilizar ainda mais o governo? Eu acho que seria até um ato de irresponsabilidade da Câmara e dos deputados fazerem uma oposição nesse sentido. Até porque a gente sabe, não precisa nem ser nenhum mágico da economia, mago da economia, para saber que a crise vai se agravar ainda no final desse ano, vai se agravar no ano que vem também. E nós, deputados, temos que ter minimamente uma responsabilidade com o que a gente está votando. E não acredito, tá, que, sinceramente, que nenhum parlamentar queira que o Brasil piore. Porém, tem grupos que acham que o governo deve acabar com o PT no comando, tem grupos que acham que deve acabar imediatamente esse governo e ser trocado por outro, que é o grupo que defende que a presidente e todo aquele grupo que hoje comanda o país já deram provas de incapacidade de gerir o país, de dar soluções políticas e econômicas para o país e que teriam que sair logo daí, né? E por isso, bem nessa linha mais que eu estou indo também. Deputada, mas a senhora, tudo bem, quer dizer, a questão do impeachment, a deposição da presidente seria através do impeachment, e o impeachment, ele não há razões claras, específicas que justificam o impeachment, quer dizer, a impopularidade ou o insucesso administrativo não podem ser apresentados como razões para a deposição de um presidente da República. Se aplicasse isso, por exemplo, a prefeitos
do Brasil afora, teríamos a metade dos prefeitos depostos. Como é que a senhora vê essa questão? E, mais do que isso, a senhora acha que há razões objetivas para o impeachment da presidente? Aí que tá. Eu sigo o parecer do Hélio Bicudo, que foi lá aditado pelo Miguel Reale e que foi a proposta que nós assinamos para defender um processo de impeachment na Câmara, né? E eu entendo que já existem razões bem objetivas e materiais para comprovar que esse grupo, para ascender a uma nova eleição, para continuar com o seu projeto de poder, que já não é para mim mais um projeto de governo, é um projeto de perpetuação eterna, e eles usaram de meios ilegais e que vão ser provados aí ou pelo TSE ou pelo próprio TCU, que vão referendar o nosso pedido de impeachment. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.